E pelo amor de Deus, como é que eu faço para parar de procrastinar ou para fazer o que eu tenho para fazer? Essa é uma pergunta que povoa a cabeça de muitas pessoas. Procrastinação é forma de se sabotar? Sim, com certeza é uma forma de sabotar. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, longe de ser um vídeo genérico com dicas de como você pode fazer para produzir mais ou anotar algumas coisas em to-do lists para parar de procrastinar. A gente vai muito mais a fundo nesse vídeo. Eu vou te ajudar a entender o porquê que você está procrastinando. A gente precisa entender isso para conseguir parar de procrastinar e fazer o que a gente tem que fazer. Então, se a procrastinação está te atrapalhando, se você não está conseguindo colocar em prática aquilo que você quer colocar, esse vídeo de hoje é extremamente importante para a gente discutir, falar e entender ainda mais a fundo na causa raiz do que está te atrapalhando, do que está te fazendo procrastinar. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo, eu sou o Eric Arruda, eu sou especialista em autossabotagem. Eu adoro trabalhar e entender e aprender mais sobre desenvolvimento humano, isso nos faz crescer, nos faz desenvolver e eu adoro a gente conversar sobre isso. Então clica aqui para se inscrever, curte esse vídeo para que ele possa chegar a ainda mais pessoas. Todas as semanas saem vídeos, conteúdos, coisas novas que eu tenho aqui para dividir com você, do que eu estou estudando, do que eu estou trabalhando com meus clientes de coaching e a gente vai trabalhar muitos aspectos para ajudar você cada vez mais a lidar ainda melhor com a sua mente, com o seu cérebro e com aquilo que te atrapalha. Hoje é impressionante a quantidade de vídeos, de livros, de posts, de palestras, de estruturas, de cursos falando sobre como parar de procrastinar, porque a gente não consegue seguir, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver e aí a gente começa a buscar muitas e muitas técnicas para fazer aquilo que a gente tem que fazer. O primeiro cuidado que a gente tem que ter com a procrastinação é essa. Às vezes a gente está querendo literalmente colocar muito mais coisa do que dá na nossa semana, querer resolver uma infinidade de coisas e às vezes a gente não consegue dar conta, porque tem muita coisa para fazer e a gente começa a dar o nome de procrastino. Eu procrastino. Eu faço 744 coisas no dia, mas aí tinha que fazer as 745 eu não fiz, procrastinei. Então a gente tem que tomar muito cuidado e um primeiro passo é a gente também aprender a dizer não pra gente mesmo. Às vezes a gente quer muita coisa, essa gula mental, essa necessidade de querer fazer, de querer dar conta, de querer resolver tudo até o final da semana, como se não existisse a semana que vem, como se não existissem outras coisas, precisa dar conta de tudo agora e tem que resolver, senão não vai caminhar. E às vezes a gente começa a atrapalhar a nossa cabeça, a gente começa a tropeçar e às vezes a gente começa a sentir que não tá dando conta, que é incompetente, que não é capaz, que não vai dar certo, que isso não é pra mim, que eu tô deixando a peteca cair. E às vezes é muito pelo contrário, é só o meu referencial que está desajustado. Eu estou sim dando conta de muitas coisas e às vezes eu preciso aprender a dizer não pra você mesmo, pra si mesmo, de algumas coisas que a gente não consegue fazer e a cabeça só vai ficar povoando e só vai ficar nos machucando. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente tá ultra sobrecarregado, quer fazer ainda mais e acha que está procrastinando e na verdade o que a gente precisa é só falar, calma aí meu filho, olha aí o tanto de coisa que você tá fazendo, olha como as coisas estão caminhando, não é tudo na velocidade da luz, na velocidade ultra rápida, tudo vai ser resolvido e pronto, e amanhã? O que vai ter para fazer amanhã? Não vai ter nada, né? Esse é o primeiro ponto. Mas tem também, e eu sei que tem, aquelas coisas que são muito importantes, que a gente sabe que precisa fazer, que elas vão nos levar adiante, que é exatamente o ponto que a gente precisa trabalhar para continuar seguindo e a gente não faz. Às vezes é por sobrecarga, às vezes não, às vezes a gente nem tá sobrecarregado, ou às vezes a gente se sobrecarrega com um monte de coisa que não são importantes e deixa essas coisas que são importantíssimas de lado para fazer. Esse é um outro caso e que a gente precisa olhar e precisa trabalhar a fundo também. Essa palavra, procrastinação, para cada pessoa isso vai significar uma coisa. A procrastinação em si, às vezes a gente fala assim, eu procrastino, estou procrastinando e como é que eu resolvo isso? É um intermediário, ela é um ponto, às vezes é só um efeito e não a causa. E às vezes a gente quer trabalhar na procrastinação como a causa e aí vai buscar um monte de coisas para resolver, to-do list, curso de produtividade, um aplicativo que vai ajudar e vai me dizer o que eu tenho que fazer, alarmes para todo lado e no fim a gente fica só sobrecarregado ainda mais, deixa de fazer o que a gente tem que fazer e a gente para de prestar atenção naquelas coisas, naqueles mecanismos ou naquelas ferramentas que a gente colocou em prática para nos ajudar e falar, isso não resolve, isso não tem jeito, isso não é para mim, eu não consigo fazer, eu não consigo desenvolver. Esse é um ponto muito importante para a gente falar, porque a procrastinação, na maior parte dos casos, ela é só um efeito de alguma coisa. E eu preciso entender qual é a causa da minha procrastinação. E as coisas que eu, Eric, procrastino vão ser por alguns motivos, diferentes dos motivos pelo qual você que está me assistindo procrastina, que as pessoas à sua volta, seja as quais você convive, as quais você trabalha, vão procrastinar. Cada um vai ter uma forma de trabalhar, de desenvolver esse ponto da procrastinação, porque está ligado intimamente com processos de autossabotagem. E cada pessoa tem um tipo de sabotagem diferente. Existem padrões de autossabotagem
autossabotagem. Eu tenho um curso inteirinho que eu faço ao vivo, online, é gratuito, que eu faço na internet para as pessoas, é a Semana dos Sabotadores, onde a gente explica a fundo quais são esses padrões, como eles funcionam, como que a gente faz para nos libertar deles. Isso é maravilhoso. Existem muitos padrões de autossabotagem, assunto para outros vídeos, se você quiser conhecer mais também. Mas você precisa entender a fundo qual é o seu padrão, por que aquilo é um ponto que você está sabotando. A melhor forma de começar é anotar quais são as principais coisas que você se sabota, porque normalmente tem um padrão, quais são as principais coisas que você procrastina e deixa de fazer, porque normalmente elas têm uma categoria ali. E algumas pessoas, pra gente ir mais a fundo, elas procrastinam por razões diferentes. Algumas pessoas procrastinam coisas que elas têm que fazer e que têm que dizer não para os outros. No sentido de, eu tenho que me posicionar. A atitude dela tá me expondo, tá me colocando numa situação ruim, tá me fazendo mal e eu não consigo me posicionar. E aí, por essa dificuldade de se posicionar, a gente procrastina. Às vezes, ainda nessa linha, tem muitas coisas que eu quero fazer, mas eu quero ficar agradando, fazendo, desenvolvendo, fazendo tanta coisa pelos outros que nunca sobra tempo para fazer o que eu quero. Eu chamo de procrastinar, tô super ocupado, tenho uma baita dificuldade de impor limites ou de definir as prioridades junto a mim, junto aos outros, e aí eu procrastino aquilo que é importante. Tem pessoas que procrastinam pela necessidade de perfeição, de excelência, do perfeccionismo. Tudo tem que ser tão perfeito, tudo tem que ser tão excelente, 100% ideal, que cada coisa que as pessoas que têm esse padrão vão fazer é extremamente difícil, é um processo doloroso, é cansativo. Se você passa por isso, você sabe o que eu tô querendo dizer. Eu vou fazer algo, nossa, mas é tão pesado, é uma crítica constante de que nunca tá bom, de que nunca vai dar certo, de que nunca tá certo o suficiente. Então, quando eu vou começar uma coisa nova, as pessoas têm essa dificuldade, vai começar uma coisa nova, o processo mental vai ser tão dolorido, porque nunca vai ficar perfeito, que ela nem começa. É tão crítica com ela mesma e com o que ela tá fazendo, que só o processo de fazer algo vai entrar nesse aspecto da perfeição. Ela já, antes de começar, já fala assim, eu vou me frustrar porque não vai ficar perfeito, então eu não vou nem começar. Essa é uma outra forma de procrastinar, uma outra razão. Tem pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de delegar, de deixar os outros ajudarem, de deixar os outros contribuírem, porque ou nunca vai ficar tão bom como se eu fizesse, ou eu não confio no outro, porque se eu deixar não vai dar certo mesmo, e depois eu vou ter que refazer, e aí começa a procrastinar coisas, ou por sobrecarga, porque não delega, ou porque fala assim, não, isso aqui eu tenho que delegar, mas é meu filho, é minha filha, eu não vou deixar isso outra pessoa fazer, eu não vou deixar caminhar. Essa necessidade de controle, ela é tão grande, ela é tão exacerbada, tão exagerada, que sobrecarrega demais e a gente procrastina por não dar conta de fazer tudo, por estar constantemente cansado ou por não confiar que outras pessoas vão conseguir caminhar, vão conseguir ajudar, vão conseguir fazer, e a gente vai atropelando o processo pela necessidade gigantesca de controlar e de desenvolver. Tem formas de se sabotar, grandes, inúmeras diferentes formas de sabotar, essas são algumas delas, para você ir a fundo e entender o que está te fazendo procrastinar. Eu tenho um cliente, a gente está trabalhando num processo de coaching, ele está construindo um novo negócio dele, está desenvolvendo diversas coisas do que ele tem que fazer, tem que se colocar em prática e caminhar, mas ele tem uma dificuldade muito grande que para ele tudo vai dar errado, então ele prefere nem começar, porque vai que começa, aí começa a caminhar, tem um pouco de resultado e dá errado, ele vai se frustrar mais, então é melhor nem começar. É tanto medo do que pode dar errado, são tantas as possibilidades, a sensação de despreparo e tudo mais, que ele nem começa a fazer o que tem que fazer. É tão pesado, ele começa a pensar em todas as possibilidades, todos os defeitos, todas as catástrofes que pode acontecer para ele dar um passo em direção ao que ele quer construir para a vida dele. É tudo tão pesado que ele nem começa para não ter que lidar com todas as incertezas. Isso é forma de sabotagem também e faz procrastinar. E por último, último exemplo para a gente fechar, longe de esgotar, tem muito mais para a gente falar sobre esse assunto. O intuito desses exemplos é que para você comece a buscar o que está te fazendo procrastinar. Ir um passo além. Eu procrastino, mas por quê? Quais são as tarefas que eu procrastino e o que está me fazendo procrastinar? O que elas têm em comum que eu tenho medo, que eu não vou querer lidar, que vai ser custoso? É aí que a gente começa a pegar o fio da meada para entender onde a gente está se atrapalhando. E vamos a esse último exemplo. Eu tenho um outro cliente também que ela tem um crítico interno, um sabotador muito forte na nossa cabeça, está constantemente criticando a si mesmo, os outros, as circunstâncias, aquela voz que não cala na cabeça. E ela nunca começa as coisas, ela procrastina aquilo que é importante para ela, porque tem uma voz falando que ela não é capaz. Não vai dar certo, ela não é boa o suficiente, o que vão falar dela, ela está se expondo ao ridículo, à vergonha, tudo mais, então ela nem começa. Ela procrastina porque ela não tem responsabilidade nenhuma, porque ela não quer saber de nada, quer ficar o dia inteiro com a bundona no sofá assistindo Netflix? Não, ela procrastina o que tem que fazer porque ela morre de medo do que vai ser. Ela morre de medo de se colocar em prova, de se colocar à frente das coisas, de tomar o passo, a atitude, porque ela não se acha capaz. A inferioridade super grande, é um crítico interno fortíssimo, é um processo de autossabotagem. Ela não
não procrastina porque é irresponsável. Muitas pessoas falam pra ela, mas como assim? Você é irresponsável, você não sabe o que tem que fazer, não faz o que tem que fazer. Ela não faz porque ela não se sente capaz. Ela não consegue dar nem o primeiro passo porque ela acha que não vai dar certo. Esse é um processo de autossabotagem muito forte, o crítico interno, a gente precisa trabalhar. Então faz o exercício agora. Escreve aqui embaixo pra mim, me deixa saber. Por que você procrastina as coisas que você precisa procrastinar? Vai um passo além, começa a se observar, joga luz, põe luz nesses pontos que são importantíssimos você entender. Por que você procrastina? O que está te impedindo de construir? É o medo de alguma coisa? É a perfeição? É a sobrecarga? É a imagem que você quer passar para os outros? É a dificuldade que você tem de lidar com não com os outros? O medo, a crítica? O que é? O que te faz procrastinar? Não importa a quantidade de cursos, livros, ferramentas e vídeos você assistir sobre produtividade, você não vai conseguir colocar isso em prática se você não entender qual é a causa que te faz procrastinar. Quando a gente entende isso, a gente vai na causa raiz. E a partir daí você pode usar todas as ferramentas, as técnicas e tudo mais para lidar com as dificuldades que você tem. Mas a gente precisa ser assertivo, a gente precisa ser direto, a gente precisa trabalhar a fundo no que está nos atrapalhando. Leva os olhos para isso. Às vezes é dolorido a gente enxergar essas coisas, que a gente vai olhar e vai ver o quão imperfeito a gente é, o quão dificuldade a gente tem. Faz parte, todo mundo é assim, somos seres imperfeitos em evolução. Todos nós temos as nossas dificuldades, cada um procrastina por uma razão, e o ruim é a gente não entender qual a razão é essa e não trabalhar nela, porque aí a gente vai continuar procrastinando e vai continuar deixando de fazer o que a gente tem para fazer. Continua acompanhando os conteúdos aqui, a gente tem muita coisa para falar. Se tiver algum assunto, alguma coisa que está te atrapalhando, que você está se sabotando, seja com você mesmo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, me escreve, eu vou adorar saber. Quem sabe eu não gravo um vídeo a gente falando sobre isso, uma aula sobre isso para a gente trabalhar e desenvolver. Se inscreve aqui no canal, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.